Olá, amados, bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem na santa paz do Senhor. Hoje é sábado, dia de testemunho, amém? Eu quero contar um testemunho que aconteceu com a minha vida, que vai glorificar o nome do Senhor. Eu sou uma pessoa que tinha um caráter muito impulsivo. Eu sou tipo aquelas pessoas que bateu, levou. Amém? E durante muito tempo da minha vida, eu estava andando cansada, eu estava com problemas de insônia, eu estava com problemas de dores no meu corpo todo e estava com problemas também até de falta de memória, estava com problema de pensamentos assim, meio que vagando. E um dia o Senhor me confrontou e Ele disse: filha, você sabia que você vive constantemente em estado de alerta? E essa dor no seu corpo, essa falta de memória, esse problema que você tem para dormir é simplesmente o seu corpo dando um grito de socorro? E aquela palavra não fez muito sentido para mim quando Deus veio me falar, mas Ele me levou. Jesus é tão maravilhoso que Ele me levou a entender que eu vivia no modo de alerta, né? Com aquele modo de autodefesa, por causa de tudo aquilo que eu vivi no passado. Então eu estava achando que eu precisava sempre me defender e eu esqueci da graça que hoje eu tenho um defensor, que é Jesus. E Ele me trouxe essa palavra que está ali em Mateus 26, versículo 51, que diz assim: um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. 52, ele diz: guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Amém? Aqui a gente entende nesse contexto aqui, foi logo no momento em que Judas ele entregou Jesus, né, para o sumo sacerdote, e os guardas vieram prender Jesus. E Pedro, naquela impulsividade dele, ele levantou a espada, ele tirou a espada e cortou, né, a orelha ali do Malco. E Jesus, na mesma hora, ele repreendeu Pedro, né? Porque ele estava ali defendendo, ele achou que com toda a sua boa vontade, com todo o seu entusiasmo, com todo o seu amor, ele estava defendendo Jesus. Mas foi exatamente para esse momento que Jesus veio, para ser entregue na cruz pelos nossos pecados. E Jesus, ele repreendeu Pedro e disse: porque se você usa de violência, você também receberá de violência na sua vida. E com esse versículo, eu entendi que quando eu quero estar sempre nesse estado de alerta, eu quero sempre ter razão, eu quero sempre agir com violência para as pessoas, né, que é antibíblico isso, as pessoas vão reagir em violência comigo, não é? Então, naquele momento em que Deus confrontou o meu pecado, e Ele falou até que o meu corpo estava sofrendo por causa desse peso que eu carregava sobre mim, viver constantemente em estado de alerta, eu me coloquei diante de Deus, eu pedi perdão para Ele e me arrependi e pedi para Ele a sua graça sobre mim para que eu pudesse mudar, não é? Para que eu pudesse entender que eu não precisava ser aquela que tem sempre que me defender, que eu tenho hoje um defensor, eu tenho o meu advogado que é justo e fiel, eu tenho um juiz que está ali olhando, ele é justo e está olhando pela minha vida. Então aquilo eu não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que foi de um dia para o outro, eu vou dizer que foi cansativo, eu vou dizer que foi longo processo. Eu orava pedindo a Deus para colocar um guarda na minha boca, eu orava pedindo a Deus para mudar meu pensamento, mudar o meu olhar, mudar o meu coração, e pouco a pouco, depois de muitas quedas e levantadas, né? O Senhor estava ali me ajudando no processo. E hoje eu posso ver que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Porque a gente às vezes vive no automático e está sofrendo vivendo nesse automático, mas nem percebe, né, o grau de profundidade do pecado, do erro, que está fazendo mal, né, está nos maltratando mesmo as nossas vidas. Amém? E esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor, porque talvez você também esteja hoje nessa posição de alerta, talvez você esteja com luva de boxe aí diante de você, brigando com todo mundo, querendo se defender, alguém fala alguma coisa de você, você já se levanta para poder falar. Queridos, da mesma forma que Deus disse para Pedro, que Deus disse para mim, Ele é aquele que nos defende, amém? E que mesmo que você possa dizer, é impossível para mim, não há impossível para Deus. E quando nós nos rendemos diante da sua graça, nos rendemos diante do seu poder, nos rendemos diante desse momento de obediência,
A graça dele vem sobre nós, a paciência vem sobre nós, a unção, tudo vem para fazermos aquilo que ele nos pede para fazer, até para que nós também tenhamos uma vida plena, né, com paz no nosso coração. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir você nesse confrontamento, de mostrar o estado que você está, mas também não parar nesse lugar, receber a graça de Deus para que você possa mudar e ter acesso a essa vida plena. Em nome de Jesus.